Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Essa é uma aula de sistemas de transportes. Vários alunos faltaram hoje, então eu vou aproveitar. Temos dois alunos aqui na sala comigo, um à minha direita, outro à minha esquerda, e a gente vai falar um pouco sobre o relatório do grupo de trabalho da BR-319. A disciplina de graduação da UFAM se chama Sistemas de Transportes, e esse relatório foi colocado em público ontem, dia 11 de junho de 2024. Hoje é dia 12 de junho de 2024. Esse relatório do grupo de trabalho foi elaborado pelo Ministério dos Transportes, pelo governo brasileiro, em conjunto com uma grande equipe de trabalho. E o que é o contexto desse documento? O contexto dele vem de um aspecto histórico, de uma falta de decisão do governo brasileiro sobre a construção da BR-319. Em vários artigos que eu fiz, eu vou colocar alguns aqui no link do vídeo, logo abaixo do vídeo postado no YouTube, eu sempre tenho defendido a BR-319 e eu costumava dizer que era um problema político, não era um problema técnico. Não havia, no aspecto da engenharia, algum motivo para não fazer a rodovia. Os motivos para não fazer a rodovia eram motivos justos, em certa medida, eram motivos que tinham a ver com o meio ambiente, tinham a ver muito com essa foto que está posta na capa do documento, tinham a ver com o aspecto histórico do que era a BR-319. A BR-319, em alguma medida, foi de uma época que ninguém pensava no impacto ambiental como se pensa hoje. Anos 70, rasgar a floresta desse jeito, como foi feito na Transamazônica, como foi feito na BR-319, parecia algo natural. Hoje em dia a gente sabe que isso traz um conjunto de riscos expressivos. Existe o risco expressivo do efeito espinha de peixe, que é um conjunto de estradas vicinais cortando essa rodovia aqui à direita e à esquerda, e isso provocando uma onda de desflorestamento terrível. Isso era um aprendizado, era uma parte do currículo mortis da Amazônia. Entretanto, o que a gente vinha investigando na universidade é que sim, era viável fazer essa rodovia. Houve, por exemplo, esse trabalho de conclusão de curso da Bruna Lage Pérez de Rosário, foi minha orientada aqui do Departamento de Engenharia Civil da UFAM, onde ela fez uma análise da viabilidade econômica da recuperação do trecho do meio. Eu vou pegar aqui um pouco da apresentação do que foi a Bruna, do que ela fez. Ela pegou aqui o que era essa rodovia. A rodovia é uma rodovia que conecta Manaus a Porto Velho, e essa obra do trecho do meio, ela tinha uma grande discussão com vários autores, especialistas em meio ambiente, vários autores ligados ao governo, que faziam o que a gente chamou de uma discussão sem fim sobre a rodovia. Mas a grande questão era fazer a rodovia e, simultaneamente, cuidar do meio ambiente. Então, o trabalho da Bruna coletou uma série de dados que verificou os custos econômicos, os custos ambientais e as previsões de tráfego. E grande parte da discussão é que o tráfego da rodovia era um tráfego de potencial, é um tráfego de potencial. E aí, quando ela faz o contraste econômico, financeiro, ambiental, de fato, a rodovia tem uma pegada ambiental perigosa, de fato, a rodovia tem um potencial de transporte para a indústria de Manaus, para o comércio de Manaus, para Porto Velho, para Boa Vista, porque em certa medida nós temos uma conexão de Porto Velho com Manaus, mas ao mesmo tempo nós temos o acesso rodoviário de Manaus ao restante do sul, centro-oeste, sudeste e até nordeste do Brasil, em certa medida, mas também permite o acesso de Boa Vista, uma vez que Boa Vista está conectada por terra com Manaus por meio da BR-174. Ou seja, isso permitiria que Boa Vista também chegasse ao restante do Brasil. Imaginem só, Manaus está ao sul de Boa Vista. Então, a rodovia BR-319 é uma rodovia que conecta Manaus a Porto Velho, mas também conecta Boa Vista ao restante do Brasil por meio dessa estrutura rodoviária. E aí, para quem está refletindo sobre esse assunto pela primeira vez e chega nesse vídeo, esse é o contexto da nossa discussão, esse é o contexto que estamos aqui estudando. Então, vamos lá, o que é o relatório do grupo de trabalho? E antes que eu avance para o relatório do grupo de trabalho, perguntas para quem está aqui presente na sala. Alguma pergunta até aqui? Está claro para todos vocês o que é
essa rodovia. Ficou claro que é o relatório do grupo de trabalho? Perguntas até aqui? Então vamos lá. O relatório do grupo de trabalho foi um grande trabalho em equipe. Ele partiu da premissa: quero fazer a rodovia. Como fazer a rodovia? Isso me parece muito claro ao ler esse documento. Ao ler o documento, foi feito por essa equipe técnica. Eu fico contente, é claro, que o relatório conclui algo que nós já tínhamos estudado aqui na universidade pela Bruna e por outros pesquisadores, como sim, a rodovia é viável, mas o que é que foi estruturado no documento que eu tive acesso, que eu compartilho aqui com vocês nesse vídeo? Esse documento tem um histórico institucional e de infraestrutura, tem uma linha do tempo, os principais marcos e discussão dessa rodovia, ou seja, está apresentada aqui nessa estrutura dele essa linha do tempo, tem uma atuação e fiscalização feita pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal em relação aos levantamentos necessários feitos para atender solicitações do Congresso Nacional e de outros entes para que a gente fizesse ou reconstruísse essa rodovia. E é um relato de atividades e de debates. A metodologia do trabalho está descrita aqui e dentro dessa metodologia foram feitas uma série de audiências públicas. Há 4 audiências públicas, uma em 22/11 em Brasília, outra em 13/12 em Manaus, outra em 16/1 em Porto Velho e uma 4ª audiência pública em 29/2 em Brasília. Então foram 4 audiências públicas conduzidas para ouvir da sociedade o que ela pensava desse trabalho. Saindo daí, houve uma contribuição recebida pelo Ministério dos Transportes no e-mail do grupo de trabalho e houve um conjunto de reuniões bilaterais com o Sensipan, com o IBAMA, com o FUNAI, com a Polícia Federal, com o ICMBio e com a Polícia Rodoviária Federal nessas datas colocadas na tela. O 4º ponto do documento é falar sobre as condicionantes e estratégias futuras para que essa rodovia aconteça. O ponto 4.3 são as inovações e soluções de engenharia que são merecedoras para que essa rodovia seja construída. Por fim, há uma importância da governança e da presença do Estado e as conclusões do trabalho. Então, essa é a estrutura do documento. Eu vou passar rapidamente pelo documento e vou me concentrar não pelo levantamento, uma vez que o levantamento está bem documentado. Eu acho que quem tiver interesse de ver isso pode ir lá no levantamento, mas a gente vai discutir aqui, em especial, a situação atual. Então, vou avançar lá para a página 44. Eu já falei esse ponto, mas para reforçar, a gente está falando da rodovia entre Manaus e Porto Velho, que é o que está aí no mapa, nesse recorte do mapa do Brasil. Então, vou passar por esse aspecto institucional, vou passar pela linha do tempo histórica, vou passar pelo que eu tenho chamado de discussão sem fim, e vou parar um pouco aqui nesse mapa para a gente discutir. Grande parte do problema ou da solução da rodovia vem dessa questão. Ela passa por um conjunto de florestas naturais, ela passa por um conjunto de parques nacionais, ela passa por reservas de desenvolvimento sustentável, do Rio Madeira, enfim, de várias áreas que estão postas na tela aí, do Rio Purus, etc, etc. Então, há também uma conexão com a BR-230, ali em Humaitá. Então, qual é a acessibilidade dessa rodovia? Como se faz uma rodovia em pleno século XXI, cruzando tantas florestas nacionais? Então, essas áreas e unidades de conservação, elas foram definidas lá em 2008 pelo Ministério do Meio Ambiente como unidades que precisavam ser definidas ou já estavam definidas. Então, parte do sucesso dessa rodovia pressupõe que essas unidades de conservação sejam de fato unidades de conservação. Isso é, por um lado, um alívio para quem tem a preocupação do meio ambiente, é, por outro lado, um mega desafio institucional para o Estado brasileiro, perfeitamente realizável, que é demarcar isso, proteger isso, para que elas sejam de fato florestas nacionais ou áreas de preservação. Outro aspecto muito importante das pré-condicionantes definidas pelo GT do Ministério do Meio Ambiente lá atrás, entre 2009
e 2011, a gente está falando mais de uma década atrás, é que tinha muito órgão envolvido, DENIT, ICMBio, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, termos de cooperação e um conjunto de ações muito relevantes a serem feitas. E tudo isso faz parte de algo que precisa ser feito. E aqui tem também os grupos de trabalhos do Ministério da Economia e os vários subtemas ali colocados em relação à rodovia. E a rodovia já estava com essa cara de rodovia de barro trafegável. Então, vou voltar a aparecer um pouquinho aqui na tela para comentar alguns aspectos importantes. É muito importante salientar que a rodovia existe. Não é uma rodovia em construção, é uma rodovia que existe e que está não pavimentada, como está na figura aí atrás. Segundo aspecto, a gente tem que tomar muito cuidado nesses projetos que afetam a Amazônia para que não fique uma enrolação de uma discussão sem fim. Porque a discussão sem fim não interessa ao país. Ela não interessa porque, por um lado, não se faz a obra e interessa ao país que as obras sejam feitas. E, por outro lado, o meio ambiente segue sendo destruído, independente da obra ou não. A ausência da governança é que leva à destruição do meio ambiente. A ausência da presença do Estado é que leva à destruição do meio ambiente. Uma estrada de barro sem fiscalização, sem Polícia Rodoviária Federal, sem fiscais do ICMBio e dos órgãos do meio ambiente, isso levará à destruição da floresta e não o fato de ser simplesmente de asfaltar a floresta. Então esse contexto precisa ser percebido e refletido nas discussões em relação a obras na Amazônia. Eu vou pular, como eu disse, o relatório de atividades, mas eles fizeram um conjunto de reuniões muito bem montadas, um conjunto de reuniões com atores super relevantes, o governador do estado, senadores, deputados federais, técnicos, enfim, foram reuniões muito bem estruturadas. Está de parabéns aí a equipe técnica que elaborou esse documento. E do contexto nosso aqui da aula de graduação, isso faz parte da discussão de uma formação de um engenheiro civil. Então é por isso que a gente está deliberando sobre isso, porque engenheiros civis é que constroem esse tipo de documento tipicamente, junto, claro, com uma equipe técnica multidisciplinar, mas os engenheiros civis é que têm esse papel de elaborar documentos como esse. Então, a gente observa que é um desafio a rodovia, nem sempre o peso era respeitado no tráfego dessas rodovias, as ações estratégicas e futuras precisam ser feitas. E vamos lá, a caracterização dos instrumentos de licenciamento. De Manaus, a travessia do rio Tupana tem um termo de ajustamento de conduta de 2007. Nesse segundo trecho, que está chamado de segmento B, a autorização de manutenção. E a autorização de manutenção não significa exatamente asfaltar. Manutenção é manter trafegável. Há um problema de licenciamento das pontes dos rios, porque talvez vocês se lembrem, algumas dessas pontes caíram não muito tempo atrás. Então, essas pontes precisam ser recuperadas. E há um conjunto de medidas interministeriais, órgãos como o DENIT, IBAMA e assim por diante, que eles precisam apresentar um plano básico ambiental. Então, são condicionantes para que a rodovia seja reconstruída. Isso significa que, dentro desses condicionantes, o que a gente tem é que, para a obra acontecer, para o asfaltamento acontecer, esses condicionantes precisam ser feitos. Então, aqui tem um primeiro aspecto e ponto de atenção. Se esse conjunto de condicionantes não acontecer, o asfaltamento também não acontece. Então, nós precisamos que licitações sejam feitas, equipes sejam movidas, eventualmente concursos públicos sejam feitos para que o DENIT e o IBAMA tenham capacidade técnica, capacidade de pessoal, capacidade operacional para montar esses projetos. Então, cada um desses órgãos, Ministério da Integração Regional, Ministério do Meio Ambiente, FUNAI, Ministério da Integração Regional, Instituto Nacional de Reforma Agrária, enfim, cada um desses órgãos que estão aqui listados, eles precisam apresentar esses programas. Então, cada um deles, inclusive o governo do Estado, por meio do IPAAN,
eles vão ter que apresentar propostas de atuação colaborativa para fazer a rodovia acontecer. Então, isso significa o quê? Que a rodovia pode ser feita e construída imediatamente a partir do que está posto? Não. Ela pode acontecer se e somente se esse conjunto de condicionantes forem feitos. Ou seja, para que a rodovia seja construída atendendo aos preceitos legais atuais, atendendo à dinâmica atual da legislação, todos esses condicionantes precisam ser realizados. E cada um desses condicionantes, aqui dessa lista ao lado, que está aqui na tela conosco, né? Essa listazinha, ela não é nada trivial. É uma lista bem desafiante de ser enfrentada. Então, eu vou pegar um deles aqui para elucidar o quanto é desafiante. Vejam só, Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Sensipan, IPAM, Ministério da Defesa e Exército Brasileiro vão ter que se juntar a esses órgãos e instalar 3 postos de monitoramento de segurança. Então, se não houver esses conjuntos de postos, não tem como assegurar a segurança do meio ambiente dessa rodovia, do entorno da rodovia. Então, não é um esforço trivial, ele precisa ser feito por esses órgãos. E essa gestão, e eu peguei apenas um exemplo, vai envolver uma série de programas e subprogramas para que a gente tenha a obra sendo realizada. Esses postos de fiscalização têm investimentos já previstos aí, 24 milhões de orçamento para começar a executar esse conjunto de obras. Então, são obras fundamentais para sair desse contexto, porque o que a gente tem hoje é uma rodovia que não é exatamente uma rodovia que tem esse perfil de acidente, esse perfil de acontecimento ao longo dela. E ao longo dela tem um conjunto de fauna, de animais silvestres da floresta amazônica que precisam ser protegidos. Então, nesse trecho do meio, tem ponte, tem uma série de rios e garapés que passam. Parte da solução que foi construída foi preservar os cursos d'água da rodovia. Parte da crítica que existia em relação à rodovia do passado é que as pontes foram feitas sem preservar os cursos d'água. Então, em alguns lugares, havia o entendimento que a estrutura das pontes afetava o rio. Em alguns lugares, os rios que cortam a rodovia, eles subiam ao nível além da rodovia. Então, no período de cheias, a água passava por cima da ponte, ou passava no nível da ponte. Isso gerava um problemão na rodovia de segurança e gerava também um problema de uma interação com o meio ambiente não tão adequada. Então, no modelo proposto aqui pelo grupo de trabalho, é necessário que as pontes preservem com muito cuidado a margem dos rios para garantir a passagem por terra de maneira dissociada da área do rio, né, ou dos igarapés, dos vários cursos d'água que cortam a rodovia. Então, além dessa passagem mais cautelosa com o rio, há 172 passagens de fauna ao longo do trecho do meio, e 71 passagens secas, e 52 passagens de fauna subterrâneas e 49 passagens de fauna aérea. Aqui no campus a gente tem pontos de passagem de fauna aérea, a gente passa quando entra no campus, tem vários pontos de passagem. Isso é uma solução já testada que funciona na nossa região. Então, isso faz parte da proposta do grupo de trabalho. Então, esse tipo de passagem aérea, os animais de fato passam por cima, porque a gente tem que tirar esse tráfego de macacos, por exemplo, da rodovia. Aqui no campus a gente tem o problema do sauim de coleira, que era muito frequentemente atropelado aqui no acesso do campus. Isso, quase na entrada da UFAM tem outros 3 ou 4 ao longo da estrada aqui do campus. A ideia é fazer vários desses na rodovia. Então, o que eles querem fazer? 49 passagens superiores nesse projeto, 52 passagens inferiores. E eles querem colocar também, está no projeto, 500 quilômetros de cercamento de proteção e monitoramento da rodovia. 500 quilômetros de cerca. Então, imagine só como, do ponto de vista de desafio de engenharia, será ter a cerca protegendo e ter o monitoramento da cerca. Porque você vai ter
o isolamento da floresta. Isso é uma prática que já existe em outros países. Por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, tem um parque nacional lá na Flórida que eles têm um modelo de rodovia que usa também cercas, isolando o parque nacional deles lá, e a reserva ambiental lá indígena, que também por onde passa a rodovia. E a solução de cerca também é adotada lá. Então, mundo afora, essa solução de cercas já é empregada. Foi muito ousado, me pareceu, da equipe de engenharia, porque é um custo expressivo, 500 quilômetros de cerca. Por outro lado, se coloca um risco também, porque ao fazer 500 quilômetros de cerca, qualquer área dessa que seja rompida, a equipe de monitoramento vai ter que saber que rompeu. Então vai ter que ter monitoramento constante nessa cerca, para caso seja rompida, ter o trabalho de polícia e ver quem rompeu e recompor essa cerca. Não é nada trivial manter isso monitorado, mas é um modelo de segurança ousado, como eu disse, mas que funciona, tem tudo para funcionar e proteger a floresta. E eles propõem também esses portais de fiscalização e monitoramento, porque se alguém tirar a madeira, vai ter que passar pelo local, é uma rodovia. Não tem outro campo de passagem. É a rodovia com a floresta envelopada ao lado por cerca. E com os 3 portais de fiscalização. Então não tem como passar madeira ilegal sem ser vista pelos postos de fiscalização. Não tem como. É um posto de cada lado e outro posto em algum ponto no meio aí da rodovia. Nova pausa para perguntas até aqui. Isso. Há um pensamento dos animais, há um pensamento das pessoas, como você destaca, há um pensamento de cuidado com os cursos d'água e há um pensamento de cuidado com a floresta em si. Porque quando os animais chegarem na cerca, eles não vão conseguir passar, eles vão poder usar ou a passagem aérea ou a passagem subterrânea. E aí, com isso, se resolve o problema de atropelamento de animais. Então, é bastante engenhoso o modelo feito. Isso, diminui. Muito provavelmente vai ser baixíssimo o atropelamento de animais, se isso for feito dessa forma, e é o grande desafio posto realmente. Eles vão correndo, eles não prestam atenção onde estão indo. Aí muitas vezes acabam sendo atropelados e até mesmo teve casos que alguns servos acabaram atropelando esses ciclistas que passavam. Sim. Também há problemas frequentes com ursos. O Canadá, em especial, tem problema com urso, que ele também invade as rodovias e eles são relativamente lentos e a vista deles, eles não são treinados a atravessar a rua, né? Não tem como o animal saber disso, né? Então, eles são relativamente lentos e provocam muito acidente também, né? E a solução de colocar cerca, de novo, foi engenhosa em relação a isso. Diga. Esses postos de fiscalização seriam diferentes para cada etapa da rodovia. Tipo, seria postos de fiscalização para a parte das secas, aí uma parte para observação da fauna de animais passando, ou seria tudo junto? Pelo que eu compreendi do documento, ele fala como se fosse tudo junto. Ou seja, ele entende que o posto de fiscalização ele vai ter que levar em consideração, dentro dessas condicionantes, uma ação conjunta dos órgãos. Então, o que é que eles querem? É que esse posto de monitoramento e segurança faça isso aqui, junte Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Sensipan, IPAAN, Ministério da Defesa e Exército. Ou seja, cada órgão vai ter uma medida de proteção. Então, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar os carros que passam. Tem licença, tem placa, está conduzindo de maneira adequada. A Polícia Federal vai fiscalizar árvores derrubadas de maneira ilegal, ela vai fiscalizar tráfico de drogas, ela vai fiscalizar se as cargas estão passando do jeito adequado, se o peso do veículo está dentro do peso permitido na rodovia, nas pontes, na passagem da rodovia. O Ministério da Defesa vai fiscalizar os aspectos mais da defesa nacional. Será que há invasão de terras indígenas? Será que há invasão de áreas que são reservas nacionais? Então, algumas dessas pessoas estão andando na rodovia, estão invadindo uma área de uma floresta nacional, por exemplo. Então, caberá ao Ministério da Defesa esse tipo de fiscalização.
O Instituto de Proteção do Meio Ambiente do Estado do Amazonas, ele vai olhar as florestas estaduais, as reservas de desenvolvimento sustentável estaduais. Então, há uma dimensão do estudo em relação ao Estado do Amazonas, ou seja, esses postos eles serão multi-institucionais. Então, agentes de fiscalização diversos vão atuar nesses postos, ou seja, é uma construção da governança e da presença do Estado na rodovia. Perguntas? Vamos lá. Nada, vou seguindo aqui então. A auditoria do TCU, ela reconheceu que mesmo sem a pavimentação da rodovia, havia crimes ambientais sendo feitos. E aqui eu volto a fazer um destaque em relação de algo que me parece muito valioso nessa discussão. Grande parte do argumento dos contrários à rodovia, e eu respeito muito da argumentação de quem é contrário, era pela destruição. E claro, isso é um argumento fortíssimo, só que mesmo sem o asfaltamento, a destruição já ocorria. E a grande questão que o TCU colocava, e vários órgãos de controle colocavam, e eu tinha colocado com muita frequência nos meus textos, é a ausência de asfaltamento não significa ausência de desmatamento, não significa ausência de poluição, não significa ausência de responsabilidade não sendo executada. Ou seja, o que a gente tinha na prática era uma ausência do Estado brasileiro na rodovia e no entorno da rodovia, que é grande parte da discussão do que acontece na Amazônia. Existe uma ausência do Estado brasileiro. Então, o grupo de trabalho ele finalmente concluiu o que me parecia muito óbvio, que para garantir a atuação do Estado nas iniciativas supracitadas é necessário uma unidade gestora intergovernamental. A gente quer ter a Amazônia, então a gente precisa administrar a Amazônia. Igual qualquer um de nós. Você quer comprar um terreno no bairro de Manaus ou de qualquer cidade do país, você vai ter que botar uma cerca, vai ter que controlar o terreno, vai ter que tomar conta do terreno. O Estado brasileiro quer ter um monte de reserva florestal, mas não quer demarcar, não quer policiar, não quer vigiar, não tem como. É necessário fazer a governança dessas áreas. Então, é isso que o relatório recomenda. Então, esses pórticos de fiscalização nesse padrão, já é um padrão utilizado no Brasil afora, é bastante frequente em estradas de todo o Brasil para fazer isso. Sim, Presidente Figueiredo, as BRs têm isso com muita frequência, então a gente vê isso já. É uma estrutura que não é uma estrutura desconhecida do Estado brasileiro. Tratar isso dentro de um programa de ação e prevenção contra o desmatamento da Amazônia Legal também é brilhante, porque quem mora aqui em Manaus se lembra, o ano passado, o fumaceiro que a gente enfrentou na cidade, e esse fumaceiro, grande parte dele foi próximo a essas áreas que tem rodovia, inclusive da 319. Então, prever esse controle do desmatamento, prever essa proteção é de fato muito importante. Outro ponto da estratégia de aceleração de ações para alavancar a BR-319 é um conjunto de ações de cada um dos ministérios. Então, para conceder a licença prévia de engenharia, há um condicionante, apresentar o projeto de engenharia completo. O mapa de definição de georreferência, o projeto executivo, é isso que está na tela. Eu não vou ler o que está na tela, mas é fazer esse conjunto de documentos. E aqui está o que me parece ser muito desafiante sobre esse assunto, é que esses condicionantes postos aqui, eles estão certos, eles estão perfeitos, precisam ser esses. Só que eles precisam começar a ser feitos. Então, é preciso alocar uma equipe técnica do DENIT, do Ministério dos Transportes, para fazer esses documentos. É preciso que esses convênios aconteçam para que essas equipes elaborem esses documentos, para que a gente não entre mais em uma década perdida para elaborar esse projeto da rodovia, porque não importa o sabor do governo que a gente teve num passado recente ou no presente, não importa, todo mundo sempre fala quero construir a rodovia, mas finalmente temos aqui um grupo de trabalho que disse o que precisa ser feito. E agora a gente precisa dar o próximo passo. Eu gostaria de reconhecer o esforço desse grupo de trabalho, registrar parabéns por esse grupo de trabalho, porque, de fato, a relação também com as comunidades tradicionais precisa ser feita. Então, eles fizeram aqui
um plano de trabalho com data para fazer isso. Então, há um estudo de campo que parte dele me parece que já foi acordado para ser realizado, e a gente tem trabalhos aqui já planejados para esse ano de 2024. Então, espera-se que o que está nesse plano de trabalho seja feito. Então, o grande desafio posto para o governo atual, colocado num documento público, é fazer o que está planejado aqui. Então, essas ações acordadas com cada um dos atores públicos precisa ser feito. Então, tem ações sugeridas, são condicionantes para licença prévia, tem ações acordadas com cada um desses órgãos, dos povos indígenas, da FUNAI, igualdade racial, enfim, cada um desses órgãos precisam fazer essas ações. Então, cada uma delas é fundamental para que a rodovia aconteça. Outro ponto que vale a pena destacar em relação ao assunto é que a gente está falando do asfaltamento da rodovia. Então, esse asfaltamento é devolver, não exatamente nessa condição, mas é devolver a uma condição de rodovia padrão BR. Então, aqui é o documento, aqui é a conclusão do documento até esse ponto. Eles usaram drones, usaram vários instrumentos de coleta para chegar no documento. Tem um conjunto de referências de leis que serviram de base. Foi, de fato, um documento muito bem elaborado pelo grupo de trabalho que chegou nele aí por parte do Ministério dos Transportes. Então, em síntese, até aqui, para eu abrir novamente para perguntas para quem está na sala, o que a gente discutiu foi o documento de recuperação da BR-319. É um documento que é um documento bem sistêmico, é um estudo que tem tudo a ver com sistemas de transportes, é um estudo de engenharia civil elaborado pelo Ministério dos Transportes por uma equipe de trabalho multidisciplinar que declara o que é necessário para a rodovia BR-319 ser recuperada. Ser recuperada no que diz respeito ao asfaltamento. De que trecho? O trecho do meio, o trecho mais polêmico, que tinha problema de licenciamento ambiental. Por que não vinha sendo feito? Porque havia muita polêmica, muito processo judicial, muita discussão e risco severo ao meio ambiente da Amazônia. O que também não vinha sendo feito porque não havia uma decisão política de ser feito. Por mais que governos anteriores dissessem quero fazer, vou fazer, de fato não era alocado orçamento, não era feito o trabalho. Houve uma decisão política, a decisão política decidiu fazer. E fazer obra na Amazônia no século XXI exige trabalho multidisciplinar. O que é que esse grupo de trabalho fez? Fez o trabalho multidisciplinar, colocou lá um conjunto de regras para recuperar a rodovia. Então, esse é um projeto de engenharia. Parabéns novamente à equipe técnica. Abro para perguntas aqui da sala, recobrando o entendimento aqui dominante da área de engenharia civil da Universidade Federal do Amazonas, que é fazer essa obra. A gente entende que deve ser feita essa obra. E aí, pessoal aqui da sala, alunos do curso de engenharia civil, o que é que vocês perguntam? Eu queria ouvir aqui, para ficar gravado no vídeo, comentários de vocês aí sobre o documento, sobre o que a gente viu, ou perguntas ou comentários adicionais, um de cada vez. Vamos lá. Quem está aqui à minha esquerda primeiro, o que é que te parece? Já que você não está na câmera, mas você está sendo gravado. Falando em prol das comunidades indígenas que tem nessa região, porque na BR-174 tem uma reserva indígena em que ela é fechada durante a noite. E só tem que passar de ônibus, se não me engano. Eu não sei se teve uma parte desse plano que dá relação a essa área das comunidades indígenas, se vai ter alguma preservação, como nós falamos, de animais. As reservas indígenas eram dos pontos super polêmicos da rodovia, porque havia um entendimento numa boa parte da equipe de engenharia que não tinha reserva indígena. Se você olhar nesse mapa que está colocado aqui, você observa unidade de conservação, você observa reserva de desenvolvimento sustentável, mas não há área indígena demarcada.
Então, havia muitos dos críticos à não realização da obra, olha, nós não queremos que realize a obra porque tem índios. Mas os que queriam realizar a obra diziam que índios. Eles não estão ao lado da rodovia, como na BR-174. Eles estão mais distantes, eles estão no entorno dos rios e não das áreas da rodovia, porque a área da rodovia é muito floresta. E eles estão mais próximos aos rios mais internos, ou seja, eles estariam próximos ao rio Purus, próximos aos rios, próximos ali a Lábrea, próximos de fato a Manicoré, estavam próximos a outras localidades que não ao largo da rodovia. Então era a área que eles passavam para coletar, para viver, mas não eram locais de comunidades assentadas. Então não havia demarcação de tribos indígenas reconhecidas nessa área. Então o embate era um pouco por essa indefinição, se há ou não há. Então o que me pareceu que foi uma solução engenhosa da equipe foi coloca o INCRA associado a isso, coloca o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério que está cuidando disso na atual gestão federal. E olha, Ministério, FUNAI, analisem essa questão, vocês são especialistas nisso. E se for ter uma área indígena, demarque a área onde será. Mas eles não fizeram aquela solução da BR-174. Na arguição que eu vinha colocando no passado, eu até dizia que se houvesse a área indígena, que ela fosse demarcada e que fizesse algo semelhante a 174, mas a equipe de engenharia fez a opção de empurrar para o futuro essa definição para os especialistas nos povos indígenas darem essa definição. Então, foi essa a solução. O que precisa ser feito é que o Ministério que cuida dessa questão indígena no atual governo federal, junto com a FUNAI, eles vão ter que ir lá e demarcar. Eles vão ter que demarcar e definir qual a política que se quer. Porque a questão do não tráfego, ele pode ter a ver com o ruído que interfere no modo de vida da tribo, pode ter a ver com áreas mais sagradas que tem alguma questão que eles não querem que passe em respeito a antepassados, em respeito a algumas questões espirituais dele. Então, eles têm que compreender o que é essa dinâmica e propor o que é a governança. Dada a natureza de um trecho grande, sem nada, com um monte de reserva, a solução que eles chegarem do ponto de vista técnico e especializado, antropológico, da FUNAI pode ser implementada com muita facilidade. Se envolver, fechar o tráfego por algumas épocas do ano, por conta de ritual. Digamos que tem um ritual que se dá depois da fase tal da Lua, em relação àquele trecho que tem um cemitério indígena ou qualquer coisa assim. É possível naquele dia montar um calendário que a rodovia fica fechada. Isso é completamente adaptável para uma rodovia com essa sensibilidade da 319. Mas é algo que precisa de fato ser enfrentado ainda no projeto executivo desse pessoal ligado aos povos indígenas e a essas questões. Mas em resumo, não tem porque ainda não sabe se tem povos indígenas. Isso, não tem porque não se sabe. Ou seja, se não se sabe, como eu costumo dizer, eu não sei se tem, eu não sei se não tem. Então eu vou começar a executar a obra, enquanto vocês decidem se tem ou não tem. O que a gente não pode é parar a história porque eu não sei se tem. Fica muito esquisito. É mais ou menos, eu faço uma comparação historicamente em debates públicos desse assunto, a comparação que alguns ambientalistas não gostam. Esse vídeo vai estar com os comentários desligados aí no YouTube, um pouco por conta disso. Que é assim, tem um achado arqueológico, chama um arqueólogo, estuda o achado arqueológico. Tem um sítio arqueológico importante, desvia do sítio, faz uma curva, desvia do sítio arqueológico e vai pesquisar. Mas faz a obra. A gente não pode, por um achado arqueológico, não fazer nada. Porque se fosse assim, o que acontecia? Em Roma, ninguém fazia metrô em Roma, porque imagine só fazer metrô em Roma. O que tem de achado arqueológico em Roma? Um monte de achado arqueológico. Você fura 100 metros, tem um monte de achado arqueológico. Chama o arqueólogo, isola o sítio, separa os achados arqueológicos e segue a obra. É isso que precisa ser feito. Então, o que eu advogo, o que as pessoas de engenharia costumam advogar é isso. Tem achado arqueológico, tem questões culturais relevantes respeita a questão cultural, desvia, isola o sítio, arqueólogo, chama o arqueólogo, chama o pessoal especializado em povos indígenas, enfim, respeite-se a cultura de cada um envolvido com o assunto, desvia a estrada.
mas faz a estrada. A gente não pode parar a conexão de Manaus com Porto Velho, de Manaus com o restante do Brasil, porque no quilômetro 232,2 tem 50 metros quadrados que tem um achado arqueológico. Faz a curva. Respeita o achado arqueológico. Não vamos destruir o achado arqueológico. Inclusive, faz um museu nessa área. A gente precisa, falando de um dos erros, lá vou eu fazer crítica, relatório, o professor adora criticar documento, né? É nosso papel institucional. Uma das oportunidades de melhoria desse documento é onde são os lugares que deveria ter museus? Onde são os lugares que a gente poderia ter subsédios do INPA? Onde são os lugares que a gente poderia ter pontos de acesso turístico? Por exemplo, alguma dessas reservas florestais tem potencial para acesso turístico? Quais seriam elas? Então seria muito bom ver o Ministério do Meio Ambiente, seria muito bom ver o Ministério do Desenvolvimento Regional marcando e demarcando um local para laboratório do INPA, um local para laboratório de estudo do ICMBio, um local para laboratório de estudo da UEA, um local para laboratório de estudo da UFAM, um local para turismo ambiental, com trilhas no meio da floresta, igual as demais reservas florestais do Brasil, que tem pontos de observação, pontos de visitação, para que a gente possa se integrar com a Amazônia de maneira responsável e respeitosa. Segue abertos para perguntas, vamos lá. Vou para o lado direito aqui da sala. Vamos lá, nem uma conotação de esquerda e direita. Vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta. Vamos lá, temos aqui alguns alunos de engenharia civil, estamos sendo gravados, portanto sejam rápidos, senão ninguém aguenta ficar nessa espera no YouTube. Digamos que durante a construção da rodovia, teve um achado que permitia essas previsões, um achado geológico, por exemplo. Isso é visto com bastante antecedência para poder fazer um desvio de forma segura, ou como é que é feito? Tem que isolar uma parte que já foi feita para poder fazer a parte de respeitar a área que pode ser tocada, no caso. Como é que funciona isso em obra? Nesse caso aí, como o que está sendo feito é uma recuperação da rodovia, vai asfaltar uma camada de barro que já está lá. Então é pouco provável que tenha achado arqueológico. Mas digamos que tenha. Então caberá ao engenheiro de campo que está lá na área, achou o achado, ele vai ter que parar imediatamente a obra. Ele vai ter que parar aquele trecho da obra, vai ter que delimitar e vai ter que chamar especialista. Vai ter que chamar um grupo de arqueólogos. O governo tem na equipe dele, no governo federal, pessoas especializadas nisso. Chama esse pessoal, bota o cara lá de helicóptero, se for o caso, de carro, se for o caso. 2 dias você consegue colocar um especialista lá para delimitar a extensão do problema, da questão que foi endereçada. Se ele, em poucos dias, chegar à conclusão que precisa isolar aquela área, que tem um achado de grande potencial, que precisa ter desvio, tem que ir lá e pegar o projeto de engenharia e alterar. Alterar e fazer uma curva. Faz uma curva no projeto. Digamos aqui que ele acha algo aqui entre esse número 9 e esse número 10, ele vai ter que ir lá para aquela obra e ver qual é a solução. Ele vai ter que, junto com o engenheiro de campo, junto com o arqueólogo, e os dois montaram uma equipe de trabalho, fazer pequenas escavações e começar a delimitar um campo de trabalho. Delimitou o campo de trabalho, faz o desvio. E aí vai ver qual é o desvio mais econômico, qual é o desvio mais inteligente. Então, por isso que a gente dificilmente vê rodovias em linha absolutamente reta. Por que não se faz rodovias em linha absolutamente reta? Primeiro, porque é perigoso para o motorista. O motorista dorme se ele ficar numa rodovia absolutamente reta. Segundo, porque tem vários achados ao longo do percurso de solo não muito adequado, e inclusive de achados dessa natureza. Então, você delimita e faz uma curva na rodovia e contorna aquele achado. Então, essa seria a solução de engenharia, mas uma vez que já existe a rodovia posta com estrada de barro, é pouco provável que tenha essa natureza de achado. Porque a gente está falando não de uma construção de rodovia, a gente está falando de recuperação de rodovia. Mais perguntas? Vamos lá. A área pavimentada da rodovia, ela foi feita sem fiscalização? A área pavimentada da rodovia foi feita sem fiscalização? Foi.
Nos anos 70, quando essa rodovia foi construída, não tinha nada. O Brasil era era outro país. Vocês lembram da nossa discussão aqui, sistema de transporte. Então não tinha absolutamente nada. O conceito moderno de sustentabilidade, a sustentabilidade veio lá de 1992, da ONU, Desenvolvimento Sustentável, essa busca da sustentabilidade. Antes disso, ninguém falava de sustentabilidade. Não tinha estudo de impacto ambiental, relatório de impacto do meio ambiente. Isso não existia naquele momento. Então, o marco legal de quando essa obra foi feita, não tinha nada. Rasgar a Amazônia, tinha gente que via essa imagem que está posta aqui na capa do relatório como uma imagem de orgulho. Isso aqui, do ponto de vista dos anos 70, era que lindo. Isso aqui, do ponto de vista dos anos 2000 em diante, é que horror. Porque você está sangrando a floresta. Então, essa foto aqui, ela ficou brilhante no documento, como foto de capa, por essa questão. Ela por alguns, será vista como uma facada na floresta, porque isso sangra a floresta. Por outros, pode ser vista como uma conquista da engenharia. E o que a gente está tentando chegar em 2024 é esse equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Já que é uma facada na floresta, como é que eu faço isso cirurgicamente? Como é que eu faço isso sem criar o efeito espinha de peixe, que é começar a desmatar isso à direita e à esquerda? É isso que se espera com esse trabalho, ou seja, que isso não leve ao desmatamento da floresta, ou seja, que isso seja uma cirurgia como se fosse uma cicatriz que vai ficar aqui no meio da floresta, uma cicatriz asfaltada e protegida. Ou seja, uma rodovia modelo, um paradigma novo para o século XXI de construção de infraestrutura na Amazônia. É isso que esse grupo de trabalho ousou fazer. E, para mim, eles conseguiram. Eles conseguem entregar um documento que dá um choque de ousadia para a engenharia do século XXI na Amazônia. Ou seja, a gente tem um modelo de engenharia sustentável na Amazônia. É possível ser feito. Se o Estado brasileiro quer fazer, ele tem capacidade técnica para isso. E não é tão caro assim fazer isso acontecer. O traçado da rodovia eu vou colocar aqui na apresentação da Bruna. Vou voltar aqui para essa figura que ela me parece bastante emblemática em relação à construção, né, da rodovia. Então está aí a caracterização do Observatório BR-319 2020. Essa foto aqui, ela é esse desenho, né, bem interessante em relação ao assunto, porque notem que ela passa de fato por vários municípios, por Manicoré, por Borba, por Manaquiri, Beruri, Tapauá, Canutama, então o Maitá, são vários municípios. Você seguiu aquele modelo que você tinha comentado antes, que era de ligar ponto A até ponto B e fazer um guia de acesso para ela, justamente. Ela usa praticamente a menor distância entre os dois pontos. E ela concorre, em certa medida, notem que ela está mais ou menos entre os dois rios. Ela está entre esse rio aqui e esse outro rio aqui. E as comunidades indígenas, elas estão tipicamente mais próximas aos rios. Porque é natural que você precisa de água para viver. Então, aqueles que defendiam a rodovia a qualquer custo, eles tinham um ponto muito forte que era, olha, essa rodovia não passa perto de rio. Então não tem comunidade indígena. Então era essa parte da argumentação daqueles que defendiam a rodovia a qualquer preço, né? E notem que quando a gente fala aqui da conexão com a hidrovia do Amazonas, o Rio Madeira é esse rio aqui que passa, que vai até o estado do Pará e conecta lá na discussão da seca da hidrovia do Amazonas também. Então, abre-se um leque de oportunidades. E aqui é a rodovia transamazônica que vai aqui com o BR-230 para o estado do Pará. E esses focos vermelhinhos são focos de queimada, são focos de desmatamento, são focos típicos de áreas problemáticas na região.
Correto. Existe outras rodovias previstas nesse mesmo propósito? Não. Porque essa aí, como Manaus, é muito velha. Mas ainda fica, por exemplo, digamos que interligar, a gente quer dizer, conectar a parte do Brasil que é menos acessada, que é a parte norte, porque não basta ser territorialmente, poucas pessoas morando por metro quadrado, com o contrário, que é lá para o sul-sudeste, que é uma região muito densa, com muitas pessoas morando por metro quadrado. Seria viável economicamente continuar construindo a parte de Porto Velho e descendo da região sudeste? Já existe. A BR-364 conecta Porto Velho com o restante do país. Então já existe a rodovia que conecta Porto Velho com o restante do país. Existe uma ferrovia em construção que também conecta Porto Velho ao restante do país. Ou seja, Porto Velho é, digamos assim, a porta de entrada para essa região mais norte da Amazônia. Uma outra dúvida, ainda relacionada com o acesso do norte até a região sudeste, mas não necessariamente relacionada à americanização em si. A malha ferroviária que existe hoje, boa parte dela não serve para transporte de pessoas, sim para transporte de produtos. Futuramente, isso tem uma perspectiva de mudar? A malha ferroviária, ela pode ser usada para pessoas. Ela está lá. Se tem a malha ferroviária, transporta carga, pode transportar pessoas. É só colocar o vagão apropriado. É só formar o trem com locomotiva e vagões para pessoas e terá transporte de pessoas. Por que tipicamente não há pessoas? Porque não há equilíbrio econômico nessas operações. Então é essa a razão. Quando a gente olha, por exemplo, os ônibus que fazem viagens com passageiros entre Porto Velho e o restante do Brasil, esses ônibus eles têm um volume de passageiros relativamente pequeno. Então é por isso que esses trens não são formados, por falta de equilíbrio econômico. Teria que ter um programa de subsídio no primeiro momento para viabilizar essas ferrovias, tal qual existe na Europa. A gente pega trem na Europa com muita facilidade, mas a maior parte daquelas linhas são deficitárias. Então há um pesado subsídio público viabilizando aqueles trens, são tipicamente operações públicas, são empresas estatais, e no Brasil a gente não gosta muito desse modelo de empresas estatais. Há um repúdio da sociedade em relação a empresas estatais, porque entende-se que perde dinheiro. É claro que é uma forma de visão de mundo. Haverá aqueles que dirão, ora, se a empresa estatal é para servir às pessoas, pode perder dinheiro, não tem nenhum problema. Mas há também uma visão contrária que, se o Estado perde dinheiro, alguém está pagando essa conta. Então, fica nesse embate, a decisão tem sido não fazer. A decisão na Europa tem sido fazer. Mas é claro, é uma questão de estilo de governo, jeito de governar o país, não há o jeito certo de fazer. Há os jeitos que são admitidos pelas sociedades. Contando que o preço de passagem de ônibus aérea hoje em dia tem cada vez mais caros, possivelmente pode se tornar viável. É assim. Se a passagem aérea é tão cara, a passagem de trem poderia ser cara e servir de concorrência. O que o setor aéreo faz no mundo afora é assim: eles colocam o preço super alto e cobram o mais caro possível. Lotam o voo. Lotou o voo, eles baixam um pouquinho. Tentam abrir outro voo, não viabilizam outro voo, eles sobem um pouquinho. Aí vai subindo. Há uma dinâmica, há algoritmos que testam essa dinâmica de preço. Então eles cobram o mais caro possível até lotar o voo. Se ele aumenta um pouco mais o preço e sobra um lugar, ele baixa o preço. Então, o preço de tarifa aérea é flutuante, é um preço dinâmico. Então, dentro desse preço dinâmico, eles cobram o mais caro possível. Se aparecesse o concorrente trem, eles iam baixar o preço. Então, por isso que, por exemplo, uma passagem Londres-Paris, ela concorre com o preço, no setor aéreo, ela concorre com o preço do trem Londres-Paris. Qual é o preço da passagem aérea Londres-Paris? O mesmo preço do trem Londres-Paris. Qual o preço da passagem Porto Velho-Manaus? Porto Velho já chegou a ficar 15 mil reais, 12 mil reais, 11 mil reais. Eu lembro quando uma vez que eu recortei o preço 11 mil reais, era o preço Manaus, era Porto Velho-Manaus, Porto Velho 11 mil reais.
Manaus-Lisboa, Manaus, na mesma data, custava 5 mil. Então as pessoas estavam vindo de Porto Velho para Manaus naquele período no meio do barro da rodovia. E tem empresa de ônibus operando Manaus, Porto Velho, Manaus, no barro. Porque as pessoas vão no barro para Porto Velho de ônibus desse jeito. Porque não há outra forma para ir. Porque não dá para pagar a pessoas que não têm dinheiro para pagar 5 mil reais ou 11 mil reais para uma viagem de Porto Velho para Manaus. Ela precisa viajar. O que ela faz? Ela vai no barro. O dia que essa rodovia estiver asfaltada, vai ter linha de ônibus normal de 5 em 5 horas para Porto Velho, de 4 em 4 horas para Porto Velho. Tal qual tem entre São Paulo e Rio, entre Minas, Belo Horizonte e São Paulo. E o que vai acontecer com o preço da passagem aérea é que ela vai sair de 11 mil reais para 800 reais. Porque vai ter uma passagem de ônibus a 700. E quando a passagem de avião chegar a 800 reais, vai ter uma guerra de preço. Vai ter ônibus a 500 reais. Quando tiver ônibus a 500 reais, a passagem aérea de avião vai cair para o preço decente, normal, que deveria ser 700 reais, ou em torno de 700 reais essa viagem. Estamos sendo gravados no YouTube. Preço decente talvez não seja a melhor palavra. Eu vou retirar o decente. Preço competitivo. Fica mais legal. Vamos saber competitividade. O senhor fez uma crítica construtiva em cima do projeto, que é a não identificação de onde dentro dessas áreas seria possível fazer museus, áreas de pesquisa, áreas de... Como é que você falou? Pontos de pesquisa, reservas, onde os turistas pudessem visitar. Isso, consequentemente, aumentaria o investimento nessas regiões de interior, né? Consequentemente, também aumentaria a competitividade no interior do Amazonas. Isso seria uma chave para poder aumentar a competitividade modal, principalmente aérea, no interior do Amazonas. Assim, na minha forma de ver o mundo, isso seria um dos grandes ganhos que essa rodovia pode dar. A gente precisa começar a se relacionar com a floresta amazônica com a dose de respeito. A nossa relação não pode ser rasgar a floresta, pura e simplesmente. Também não pode ser venerar a floresta. A gente tem que lidar com a floresta. A gente tem que estudar a floresta. A gente tem que conversar com a floresta. A gente tem que permitir que as pessoas visitem, adentrem a floresta. A gente precisa colocar pesquisadores do mundo inteiro estudando a floresta. Não precisa de xenofobia. Como é que vai ter uma cátedra, Universidade Federal do Amazonas, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade de Londres, Universidade de Cambridge, Stanford, MIT, Nova York, Singapura, Tóquio, Xangai, enfim, a gente tem que juntar o mundo para entender melhor a Amazônia, com várias cátedras e com vários pontos de estudo, estudando o microclima, estudando o solo, estudando vegetação, estudando madeira, estudando a Amazônia, estudando a biotecnologia da Amazônia. Isso só será possível com essas áreas. Quando a gente começar a delimitar áreas, colocar cientistas renomados brasileiros, professores reconhecidos da UFAM, da UEA, da Federal de Roraima, da Federal de Rondônia, dos institutos federais dos vários estados, em vários pontos dessa rodovia, podem ser os pontos de ponta de lança. E aí podem ter voos do exterior para cá com pessoas que vinham visitar a floresta. Começa a fazer sentido trazer turista para se hospedar em Manaus e fazer uma viagem de um dia que vai de carro até a reserva tal, onde faz uma incursão na floresta, visita lá uma árvore, visita lá um centro de estudos, visita um jardim botânico, volta, dorme em Manaus, passa mais um dia, visita o Teatro Amazonas, pega o voo de volta para Miami, para Nova York, para Londres, para os seus pontos de origem. Então, isso aumentaria muito a competitividade, aumentaria muito o turismo na região. Na minha opinião, sim, uma forma de fazer isso. Vamos lá, mais perguntas, comentários. Os comentários do YouTube estão desligados, mas vocês podem comentar à vontade. Estão desligados porque eu não tenho tempo de responder, mas quem quiser mandar comentário está aí embaixo. O endereço do meu e-mail, eu faço a resposta no e-mail. Só uma curiosidade, tem uma parte
Mas ele não dá uma visão geral de quanto vai custar toda a obra, né? Não. Quanto vai custar toda a obra não está aqui. Por que ele não faz isso? Porque é muito arriscado colocar um custo aqui nesse documento. Porque é muito arriscado. Quanto vai custar cada um desses detalhes? Não dá. Então, cada um desses grupos de trabalho que ele coloca aí, desses comitês gestores, eles vão ter que pegar agora esse documento e apresentar um orçamento. E mandar para o Ministério dos Transportes transformar isso num grande orçamento público e colocar na mão do Congresso Nacional e dizer, olha, Congresso, preciso desse orçamento. Preciso que coloque isso na LDO, preciso que coloque isso na lei de orçamento da União, para que o governo comece a repassar recursos para esses vários órgãos licitarem e fazerem as contratações dessas obras. Eles não deram um projeto completo, eles Não. deram ideias três. Porque o grande desafio é qual a diretriz. Então, isso é um projeto básico para fazer. E aí, cada um desses grupos de trabalho vai ter que sair detalhando esse monte de ação. Ou seja, é um conjunto expressivo de ações. Então, é um conjunto expressivo de ações bem desafiante. É realmente bem desafiante. Tem que ter um comitê gestor interministerial. Mas, de novo, a gente tem no Brasil capacidade técnica, a gente tem capacidade de orçamento, a gente tem capacidade de governo, a gente tem corpo técnico para fazer esse tipo de obra. Temos 1 hora de vídeo. Eu vou fazer uma pausa aqui enquanto os alunos respiram fundo e pensam um pouco mais para a gente jogar mais algumas perguntas. Então, retomando aqui com as perguntas, os alunos, eu troquei de posição aqui, estava acabando a bateria, e os alunos têm as perguntas desafiantes agora. Vamos lá, pessoal. Na perspectiva que foi mencionada sobre que a floresta se ela pode ficar intocada, a gente também não pode só ficar venerando a floresta, tem que usar ela, mas usar de forma inteligente e fazer um procedimento cirúrgico nela, para não desperdiçar. Se essa ideia se tornasse popular, como o Brasil ainda é muito ligado ao agro, teriam muitos desses empresários que se aproveitariam dessa ideia de que a floresta não é intocável, eles podem se aproveitar desde que tenham propósito. Seria muito utilizado para água, para a plantação de soja e para outros propósitos que a gente já tem conhecimento que são degradantes, seguramente. Para mim, esse ponto que você coloca é fundamental. Será que a floresta vai ser tomada pelo agro? No modelo que foi construído, esse risco reduz. Por que reduz em certa medida? Porque ela está cercada e há fiscalização. Então, a redução do risco está associada à fiscalização. Como está hoje, o risco é muito maior. Porque como está hoje, não tem ninguém fiscalizando. Como está hoje, tem um monte de queimada. A gente viu no YouTube, nesse ambiente aqui que nós estamos, a gente viu pessoas jogando, tocando fogo. Ano passado, a gente sentiu na cidade tomada por fumaça. Então, essas áreas hoje estão sendo ocupadas. A gente só não está vendo. Ao fazer a governança da rodovia, ela passa ao contrário, a não ser ocupada porque a gente está vendo, porque passa a ser monitorada. De uma área abandonada, vira uma área monitorada. Corre o risco de, estando aberta a rodovia, ter mais pressão para uma parte dela ser destinada ao agro? Tem esse risco. E o que é que nos salva desse risco? Essas reservas. Então, essas reservas demarcadas é que nos tira do risco. Mas tem algumas áreas que não têm reserva demarcada. Nessas existe claramente o risco. Será que, por exemplo, o café de Apuí, será que os campos que parecem o Cerrado no sul do Amazonas vão passar a ser ocupados? Então, tem uma série de incógnitas que tem aí. Mas com a presença de cientistas, com a presença dos órgãos de meio ambiente, a gente tem muito mais chance de responder essa questão. Porque o que é que está acontecendo hoje? Está acontecendo o desmatamento lá.
Já está acontecendo plantação lá. Já está acontecendo. Simplesmente ninguém está vendo. Essas terras estão sendo griladas, simplesmente. Essas reservas não estão sendo respeitadas, porque não estão demarcadas, não estão policiadas. Então, o que eu vejo é o oposto. É uma grande oportunidade de fiscalizar. É uma grande oportunidade de colocar o poder do Estado dentro da Amazônia. Hoje a gente tem o Estado ausente na Amazônia. É isso que há na prática. Outras perguntas. Vamos lá, pessoal. Vocês estão tímidos só porque estão sendo gravados e olha que vocês não estão nem se aparecendo. Exatamente isso. Para mim, a governança, que é o item 5 do documento deles, a governança é tudo. A governança é a presença do Estado. Então, coloca-se o Estado dentro da rodovia. Esse é o grande ganho. Ele é um projeto que, apesar de ser enviado, está prejudicando. Ele, como, por exemplo, o estacionamento lá em Campos, que antes tinha algumas árvores lá, só que eles acabaram cortando para dar mais espaço de estacionamento. Um lado foi viável, porque agora tem muitos carros lá estacionados. O problema é que foi cortado algumas árvores, que inclusive já eram antigas, e não conseguiram nem fazer pontinhas para poder mandá-las. Isso. Então, toda obra tem esse mega risco ambiental. E o exemplo dele aqui foi de uma obra aqui no campus que na nossa visão, desrespeitou algumas árvores que poderia ter respeitado. E o aluno aqui de engenharia está destacando isso. Então, essa consciência ambiental precisa existir na sequência dessa obra. É um convite muito relevante. Então é isso, pessoal, sobre esse relatório do grupo de trabalho da BR-319 com perguntas e respostas. Opa, mais uma, vamos lá, ótimo. Mais uma pergunta. Em aulas anteriores, você mencionou que obras de infraestrutura você encontra aí são atrativos para o desenvolvimento econômico, para novas empresas, novas oportunidades de vida. Vai ter, teoricamente, vai ter a construção dessa obra de infraestrutura que é da BR-319, obviamente vai ser pavimentada e vai ter facilitar o acesso. Para que tenha mais atrativos, para que tenha mais chances de empresas ou até principalmente até o agro vir para cá para desenvolver mais a economia da região aqui. Qual seria o próximo passo? O próximo passo é começar a usar a rodovia. Então ela precisa funcionar. Eu diria que o grande desafio, a grande pergunta que fica no ar é: essa rodovia vai ser construída até quando? Porque aquele cronograma que está posto não vai até o fim da obra. Então a gente precisa ver esses projetos saírem desses vários órgãos. E seria muito bom até o dia 31 de dezembro desse ano ter um plano de execução e uma data de inauguração. Porque a partir dela, uma série de mudanças pode acontecer no Amazonas. Ela pode induzir turismo, ela pode induzir mais empresas industriais aqui, ela pode induzir a mudança da matriz de transporte do polo industrial da cidade, do polo industrial da cidade de Manaus, do comércio da cidade de Manaus, do comércio de Boa Vista, desse entorno da cidade de Manaus, há uma mudança estratégica enorme na cidade. A questão agora é quando? Quando isso vai acontecer? Eu tenho a sensação, pelo que eu vejo do documento, pelo que eu falo com as pessoas, que isso vai acontecer até o fim do governo federal atual. Ou seja, tem total condição de até o fim do mandato do governo federal atual, antes da próxima eleição de presidente, é muito provável que exista a inauguração dessa rodovia, porque será um feito político, um marco realmente bem interessante, do ponto de vista político e estratégico para o país. Então, é muito provável que aconteça essa inauguração até o fim do governo atual. Isso cria marcos, essas trocas de governo criam marcos e criam esperança para outros projetos para a região. Então, me parece que esse grupo de trabalho
ele aponta para essa direção, com aquele cronograma, que o cronograma que eles deixaram vai até o final desse ano. Isso significa que até o final desse ano deve ter um cronograma final de execução da obra. E aí veremos se acontece até o final do governo, que aí teria mais 2 anos de governo, 1 ano para fazer as licitações e início das obras e 1 ano para fechar as obras e sinalizar e liberar o tráfego. Então, pessoal, muito obrigado por contribuir com esse vídeo. A gente teve aqui a aula de sistemas de transportes do curso de Engenharia Civil da UFAM, discutindo o relatório do grupo de trabalho. A razão de fazer essa aula não só porque o relatório saiu ontem e foi tornado público ontem, porque é um tópico da disciplina e também porque vários alunos faltaram hoje. Então ela foi feita também por conta dos alunos que faltaram por algum motivo e a gente fez essa aula gravada para eles, mas vai ficar pública no YouTube. Obrigado a todos que assistiram. Tchau.